Como é o ciclo do contêiner marítimo? Como ele é utilizado no transporte marítimo e como acontece todo o fluxo operacional do contêiner nos portos? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como o contêiner marítimo é utilizado e quem são os envolvidos em todo esse processo. Que bom te ter por aqui! Esse é um espaço para pessoas como você, que pretende trabalhar na área portuária, e também para aqueles que já trabalham ou estudam sobre isso e querem alavancar suas carreiras. Eu sou o Márcio, sou especialista na área portuária, onde eu trabalhei por quase 30 anos. Bem-vindo a bordo! Nesse vídeo, eu vou falar como o contêiner marítimo é utilizado no transporte marítimo e como acontece todo o fluxo operacional do contêiner num porto. Te explicando isso, tu também vai entender, vai aprender muito mais ainda. Por exemplo, quem está envolvido, alguns termos e conceitos bem importantes no meio portuário. Então vamos lá, deixa eu começar. O contêiner, ele pertence ao transportador marítimo. Ele não pertence ao exportador nem ao importador. E nos portos, ele fica depositado no chamado depot, que são os depósitos de contêiner vazio, que é um terminal que pode ser próprio ou alugado pelo armador para que ele mantenha lá o seu estoque. Então agora deixa eu te dizer como os contêineres vão parar no depot, por que eles estão lá. Nesse momento, se tu está gostando desse vídeo, onde eu te explico sobre o ciclo do contêiner, se tu acha esse tipo de assunto interessante, vem e te inscreve no nosso canal, se tu já não for inscrito. Porque esse é um canal exatamente para ti, que quer conhecer realmente mais sobre a área portuária e pretende trabalhar nessa área. E fica comigo porque eu vou te explicar todo esse assunto. Bom, o contêiner marítimo ele fica no depot e chega no depot de duas maneiras principais. Primeiro, oriundo de importação ou de um reposicionamento de vazio. E deixa eu te explicar o que é isso. Oriundo de importação é quando acontece uma importação, o contêiner é descarregado do navio, o importador faz todo o processo que se chama de nacionalização, que é o processo aduaneiro, e após a liberação da carga, ele transporta esse contêiner até uma fábrica ou a própria fábrica dele e lá ele desova. Desova é o termo que se usa para tirar a mercadoria de dentro do contêiner. Então ele devolve esse contêiner vazio ao armador e o local para essa devolução é o depot. A segunda maneira é o chamado reposicionamento de vazios, que funciona da seguinte forma. O armador ele vai enviando o contêiner vazios para os portos que ele escala, que os navios dele, que os navios das linhas que ele trabalha escalam. E para que isso? Para compor o estoque desses portos. E toda essa gestão logística é baseada nas características do porto, conforme os tipos de produto que se exporta daquela região, conforme alguma sazonalidade ou algumas demandas especiais de exportadores. Tá? Então essas são as duas maneiras. Todo contêiner que entra no depot, ele tem que ser vistoriado. Ali nessa vistoria são apontadas as avarias existentes no contêiner, se existirem, se for o caso. Essas avarias são estimadas como se fosse um orçamento. E os contêineres são levados para a oficina para a realização desses reparos, para que sejam corrigidos esses problemas, essas avarias. Por exemplo, podem ser feitas lavagens, se for o caso, alguns tipos de conserto, soldas, alguma substituição de assoalho ou na estrutura. Pode haver falta de adesivo, pode ser necessário remover restos de carga. Ou seja, esses contêineres eles têm que ser readequados. Eles são reparados para serem utilizados nos processos de exportação. E se não tiver nenhuma avaria, durante essa vistoria, se não for detectada nenhuma avaria, eles vão ser colocados em lotes de contêineres chamados contêineres OK. Ou seja, eles já estão prontos para uso. E são separados dentro do depot de acordo com o tipo e o tamanho do contêiner. Então os contêineres estão no depot, guardados lá onde é o local deles, o depósito de vazios, aguardando para serem utilizados para os processos de exportação. Essa utilização para exportação
ela começa na contratação do frete pelo exportador. O exportador vai lá, fala com o armador e fecha um determinado frete para onde ele quiser mandar aquela carga, né? Então o armador disponibiliza um ou mais contêineres para o exportador, conforme o desejo do exportador, né? E lembrando também que junto ele entrega um lacre para cada contêiner. Então o exportador vai lá nesse terminal, nesse depot, e coleta esse contêiner e transporta até a sua fábrica ou armazém para estufar o contêiner. Estufar, encher o contêiner com a mercadoria. É o termo que se usa para isso. Após o contêiner cheio, ele é enviado ao porto, ao chamado terminal operador, o local onde o navio vai operar, o navio vai atracar. Então o contêiner na entrada do terminal, quando entra no terminal, pelo chamado gate, ele é escaneado, né, porque existe uma lei da Receita Federal que todos os portos brasileiros têm que ter scanner e 100% dos contêineres que entram e saem precisam ser escaneados. Então lá o contêiner entrou, foi escaneado. Paralelamente, esse exportador ele está realizando os procedimentos aduaneiros, né, que estão sendo feitos para que esse contêiner seja liberado. Então, quando chega o dia do navio, que vai atracar e vai operar, esse contêiner já está liberado, já está pronto para o processo de exportação. Então, ele é colocado a bordo, ele é carregado no navio e segue a sua viagem para o destino programado. E lá, ele é carregado e assim segue a vida dele. Lá ele vai ser liberado pelo importador, vai ser levado à fábrica, ao armazém, vai ser desovado e depois ele vai ser devolvido vazio no depot do armador lá no porto de destino. E novamente, né, ele vai ser vistoriado e assim segue a vida do contêiner na utilização para os processos de exportação e importação. Então, se tu está gostando até aqui, está fazendo sentido para ti esse conteúdo, tu está te identificando com o que eu estou dizendo, então deixa teu like, que é para eu saber que esse conteúdo é importante para ti e para a gente trazer mais conteúdos como esse. E conta sempre conosco da Portal Shipping para trazer esse conhecimento, esse tipo de esclarecimento. Nós estamos aqui exatamente para isso. Eu sou o Márcio, da Portal Shipping, e nesse vídeo nós falamos sobre como é o ciclo do container. Então, se esse conteúdo te ajudou, não te esquece de te inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos, pois esses conteúdos eles são exatamente para ti e baseados na minha experiência de quase 30 anos vividos na área portuária. Até o próximo!